Louvado seja o Senhor, irmãos. Devemos nos alegrar porque os filhos da igreja têm sido escolhidos pelo Senhor para ministérios tão importantes. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 1, lá no Velho Testamento. Profeta Miqueias. Neste período do Advento, temos escolhido esta profecia, a profecia de Miqueias, a profecia de valor messiânico muito importante, para apresentar as mensagens de aproximação do Natal, as mensagens que fazem referência à vinda do Messias. Mas nós devemos lembrar que a profecia de Miqueias, ela não é única e exclusivamente dedicada a falar da vinda do Messias, embora a vinda do Messias seja uma premissa dela. Porque a gente tem a ideia de que profeta é só aquele que fala do futuro, né? A gente sempre pensa assim, profeta é quem fala do futuro. No Velho Testamento, a maior parte da mensagem profética tinha a ver com o presente, tinha a ver com o estado das pessoas. E tenho me esforçado, irmãos, a ler esta profecia de uma maneira a enxergar o amor de Cristo nela, enxergar o amor de Deus nessa profecia. E eu quero convidar você a também fazer este exercício. Embora Deus use palavras tão duras tantas vezes, o Senhor está revelando um amor indizível por seu povo. Porque o pai que ama um filho também corrige. O capítulo 1 desta profecia é a apresentação de Deus como aquele que leva o seu povo a viver em coerência. Diz assim: palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura estarão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Senhor, que tenhamos coração pronto para ouvir tua voz e perceber teu amor. Que a tua palavra nos estimule a uma vida mais coerente. Pedimos graça para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a profecia eu poderia usar a palavra coerência para dizer, olha, um resumo da profecia. O profeta Miqueias era um profeta morastita, da região de Moraste. A ideia deste homem era que ele estava vendo a opressão do povo de Deus, como os líderes do seu povo estavam se afastando de Deus e explorando os pobres, os necessitados, as vilas pobres, uma dessas vilas onde ele morava. E este homem é chamado por Deus para moralizar este povo e para dizer a este povo do interesse de Deus na vida daquele povo, e para dizer a este povo que Deus tem o interesse de trazê-los de volta a uma coerência, a viver de maneira coerente com o seu Deus, que é o Pai de Israel. Muitas vezes Deus reclamou, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Deus reclama para si um povo que o adore,
um povo que o tenha por valor máximo. Deus reclama para si que este povo viva para Ele, e isso seja coerente todos os dias da nossa vida. E este profeta foi escolhido por Deus para essa mensagem. Ele é um profeta que tem palavras duras, mas toda a sua intencionalidade pode ser vista principalmente no capítulo de número 7 dessa profecia. Abra comigo lá no verso de número 18. Em que ele olha para Deus e depois de ver o interesse de Deus em corrigir o seu povo, ele pensa e ele declara: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os tempos mais antigos. Sabe, meus irmãos, quando Deus mostra o seu interesse em transformar a nossa vida, em corrigir a nossa vida, em nos trazer de volta a coerência, Deus revela o seu amor. E a palavra nos garante que Ele está interessado nessas mudanças. Deus está interessado em você. Deus tem interesse profundo em mudar a sua vida. Deus tem interesse em mudar o seu modo de pensar. Deus tem interesse em mudar a sua família. Deus tem interesse em mudar a sua igreja. Deus está disposto a fazer esta obra em você, como tem feito em seus filhos ao longo da história. Mesmo quando nós nos tornamos repreensíveis, mesmo quando, a exemplo de Israel, nós perdemos o rumo e o foco, Ele ainda assim mantém-se em amor e se volta para nós. Essa mensagem, meus irmãos, é baseada nesse interesse de Deus, em nos levar à coerência, em nos levar a viver no caminho dele, um caminho de transformação, a estrada da coerência de Deus. Ela começa por uma consciência clara de que Deus está ocupado ativamente nesta obra. Há pessoas que estão entendendo Deus de uma maneira muito distante, como se Deus só tivesse interesse nas coisas grandes, nada tivesse a ver com o nosso dia a dia. Ao contrário disto, Deus está interessado em você todos os dias, todas as horas e cada mínima coisa que você faz. E Ele está disposto a voltar o olhar para você e a mão dEle para você, para mudar seu coração. Os versículos de número 2 até o verso de número 5 nos falam deste Deus que está ativamente envolvido com a obra de transformação. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, tudo que ela contém, e seja o Senhor nosso Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. A primeira coisa que esse pequeno texto já nos fala é que Deus está no seu santo templo, Deus está nos céus, Ele está no seu trono, mas ainda assim está vivendo perto de nós. Nunca pense em um Deus distante. Ele é glorioso, Ele é santo. O texto diz que o Senhor está no seu lugar. O texto diz que o Senhor, Ele está no seu santo templo. O texto exalta exatamente esta glória do Senhor, mas ao mesmo tempo diz que Ele é testemunha, que Ele se coloca no lugar de juiz, de advogado de acusação, de testemunha de acusação e de advogado do seu povo. Deus está intensamente envolvido nesta obra do nosso dia a dia. Tanto é que há muitos textos na Escritura que falam sobre as nossas obras e o quanto elas pesam na nossa relação com Deus. E o texto continua dizendo que Ele se levanta, Ele sai do seu lugar.
verso de número 3. Meus irmãos, nosso Deus não está parado lá nos céus, como muitos em Jerusalém entendiam. Ah, Deus é glorioso, ótimo, louvado seja o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Mas não pensavam nesse Deus santo no seu dia a dia. Era como se Deus estivesse trancado lá no céu e nada tivesse a ver com a nossa vida aqui na terra. O texto diz que ele sai do seu lugar. E ele desce. E com isso, o profeta está usando essas palavras para mostrar que o lugar mais alto dos homens ainda é baixo para Deus. Que aqueles castelos que os homens constroem, aqueles reinos pessoais que nós construímos, para a nossa própria glória, são pequenos diante da glória do Senhor. Ele está se fazendo uma referência certamente aos homens de Judá, aos poderosos de Judá, que no capítulo 2 ele os traz a condenação. Olha só o capítulo 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Pessoas que acham que podem fazer o que querem de suas vidas. Era assim que esses homens achavam, que Deus não se importava com isso, porque tinham poder em suas mãos. Planejam e fazem o que é mal. O profeta está dizendo, Deus está se levantando do lugar dele. A gente, quando vê Deus se levantando do lugar dele, já trememos na base, né? Deus está se levantando do seu lugar? Está vendo a minha iniquidade? E o profeta fala claramente que esse é um sentimento importante. Os montes, os grandes montes, se derretem. Miqueias está dizendo, vocês não devem brincar com Deus. Até as grandes montanhas, aqueles povos, para nós a gente vai perdendo essa noção. Mas aqueles povos antigos, as montanhas eram muitíssimo importantes. Eles confiavam nas suas montanhas. Eles davam nomes poderosos às suas montanhas. Eles construíam as suas cidades nas montanhas. Eles se escondiam nas montanhas, porque eles achavam que as montanhas eram um lugar seguro. Do alto da montanha aproximava o inimigo, eles estavam de cima para baixo. O inimigo não consegue tomar uma cidade fortalecida no alto da montanha. E o profeta Miqueias está falando para essa gente, quando Deus se levanta, essas montanhas se derretem. Essas montanhas temem ao Senhor, como uma cera diante do fogo. Elas se tornam em água. Lembra aquela coisa de cera? A estátua de cera aquecida, ela se derrete, se liquifica. O que Miqueias está transmitindo? Miqueias está chamando o povo de Deus a ter uma consciência clara de que Deus está ativo nesta obra de transformação e que não devemos brincar com isso. Não devemos diminuir a necessidade de entender a obra de Deus na nossa vida, porque estamos falando do Altíssimo. E o versículo de número 5 diz que tudo que ele está fazendo é por causa da transgressão de Jacó. Mais uma vez eu digo, quando a gente percebe que Deus se levantou do seu trono e o motivo disso é a nossa transgressão, a gente treme na base. O que será que Deus quer fazer? Então, irmão, aqui é que entra a visão clara do amor de Deus. Pior seria se Deus simplesmente fechasse os seus olhos e não estendesse o seu braço e nos deixasse andar errantes. Quando você pede informação para uma pessoa, você quer chegar a um determinado lugar, aí você pergunta, você sabe ir até tal lugar? Você está perdido, né, na rua. O homem gosta muito disso, né? Nem um pouco. Pedir informação. Aí você parar, eu quero chegar na rua tal, mas não sei, eu já não sei onde eu estou.
e encontra alguém que, em lugar de te dizer o caminho certo, fala, ajuda você a continuar errado. Não, você está indo certo, vai por aí mesmo, você está no caminho. E você vai e não acha o lugar, é terrível. Mas se alguém chega para você e fala que você está muito longe, dá até dói o coração quando alguém, na hora de dar informação, começa assim, você está bem longe. Tem gente muito pessimista, né? Mas às vezes é preciso. Não, eu estou achando que é por aqui. Não, você está completamente distante, não tem nada a ver com o que você está dizendo. Mas se essa pessoa está indicando o caminho certo, é melhor que ela te repreenda. É melhor que ela diga que você está completamente errado. O amor de Deus é assim. Deus não quer nos ver andar no caminho da distância e da incoerência. Deus vai nos transformar. Meu amado irmão, comece a perceber isso na sua vida. Comece a perceber Deus falando sobre você no seu coração. Permita com que a Escritura esteja tão presente na sua vida que você seja esclarecido e você tenha consciência, porque isso é Deus ativamente agindo na sua vida. É Deus procurando você e corrigindo você. É Deus estendendo a mão. E não fique pensando que Deus está fazendo isso por causa do pecado dos outros. Não, é por causa da transgressão de Jacó. Ah, mas os assírios não têm culpa? Tem, mas é por causa da transgressão de Jacó que Deus estava agindo. Porque Deus queria transformar aquele povo. Porque Ele amava aquele povo. Quando eu olho para essa profecia e vejo Deus lidando com os pecados de Israel, ainda que muitas vezes Deus tenha falado coisas duras contra seu povo, ao ver o resultado desta obra, ao ver Deus, sim, punindo e trabalhando para que ele se corrija, o resultado é muito importante. É um povo quebrantado, um coração entregue. Por isso esses alertas, para nós, eles são um excelente caminho, porque evita que Deus precise descer de maneira tão dura, se nós aprendermos com a exortação do Senhor, que devemos voltar para o caminho do Senhor. Mas um segundo aspecto desta estrada da coerência é que ela também passa pelo ponto em que nós precisamos fazer uma reavaliação de nós mesmos. Nós precisamos rever a nós mesmos. Aquelas nações, os filhos de Deus, nem todos conhecem essa história, mas o povo de Deus dividiu-se em duas nações, o reino do norte e o reino do sul. Um tinha capital em Samaria e outro em Jerusalém, como vocês estão vendo aqui, Samaria e Jerusalém. Duas nações irmãs, mas distintas, com governadores próprios, reis próprios e até templos próprios. E as acusações do Deus que se levanta contra este povo e contra eles testemunha, é contra as transgressões deles. E ele faz duas perguntas: qual é a transgressão de Jacó? Qual é a transgressão de Judá? E a resposta é: a transgressão de Jacó, isto é, Israel, o reino do norte, é Samaria. E a transgressão de Judá, o reino do sul, é Jerusalém. O que isso quer dizer? Estes homens, primeiros de Samaria, eles tinham construído uma confiança tão grande no seu ordenamento político. Eles, quando criaram uma nova nação, para evitar que o povo depois voltasse para Judá, para os seus antigos reis, seus antigos líderes, eles construíram todo um sistema político e religioso em Samaria. E a cidade de Samaria e as terras de Samaria, em meio às montanhas, eram muito protegidas. As cidades, à exceção de Hebrom, Jerusalém,
As cidades de Samaria eram muitas vezes mais fortificadas que as cidades de Judá. E eles confiaram em todo esse sistema. Aliás, eles fizeram alianças com povos fortes. O grande inimigo era o Egito. Eles fizeram aliança com os inimigos dos egípcios, os assírios. Os profetas falaram, não confie neles. Eles não deram bola. Eles confiavam nos seus próprios recursos. Eles se dedicaram e estabeleceram a sua confiança na sua capacidade de fazer política internacional e nas suas cidades. Eles eram até mais numerosos que o povo de Judá. E eles confiaram nisso. E Judá, Jerusalém? Jerusalém tinha o templo. Eles eram o povo original. Eles eram os verdadeiros. Eles falavam um idioma melhor. É igual mais ou menos um país da Europa e um país da América do Sul que falam português. Eles são o povo original, a língua original, a adoração original. Eles se achavam melhores que os samaritanos. Eles tinham templo. Eles tinham os reis davídicos. E eles estruturaram na sua fé, muitas vezes mundana, tudo o que eles precisavam. E haviam esquecido-se de Deus, se esquecido de Deus. Meus irmãos, nós precisamos rever. Precisamos rever em quem temos posto a nossa confiança. Precisamos rever quais são as bases que nos dão coragem para seguir adiante. No que realmente estamos estribando o nosso equilíbrio. Usando a palavra bíblica, quem sobe num cavalo, tem 2 estribos ali, quem já andou a cavalo. E o estribo te dá o equilíbrio sobre a sela. Quem é que nos dá equilíbrio para continuar vivendo? O sábio dizia, não vos estrebeis em vosso próprio entendimento. Aquele povo estava fazendo isso. Quando Miqueias apresenta este problema, Deus está contra vocês. Qual é o pecado de vocês? É que vocês valorizam demais Samaria e Jerusalém e se esquecem de Deus. Às vezes nós fazemos isso com nossos ministérios. Nós temos a nossa Jerusalém e a nossa Samaria. Às vezes é o dinheiro que está lá guardado no banco. Às vezes é o diploma da parede. Às vezes são os contatos, nós temos muitos amigos, eles vão nos ajudar. Às vezes achamos, nós temos uma igreja, então isso aqui é o suficiente. Eu tenho um ministério na igreja. Nada pode substituir Deus. Esse era o pecado do povo. A nossa coerência não está em sabermos todos os nossos ritos. Eu já sei como é que é uma cerimônia de ordenação, de diácono. Eu sei como é que é um batismo. Eu sei como é que participa da ceia. Eu sei como é que frequenta um culto. A nossa coerência está em usarmos todas essas coisas para andarmos mais perto de Deus. Capítulo 7 de Miqueias. Capítulo 6, perdão. Capítulo 6. No verso 6, aqui é um outro julgamento. Nós vamos falar sobre ele mais à frente. Outro dia. O povo chega, com o que eu vou me apresentar diante de Deus? E o povo começa falando, o que Deus quer? Vou com o holocausto, verso 6. Vou com bezerros de 1 ano, é isso que Deus quer? Aqui que Deus quer? Milhares de carneiros, Deus quer rios de azeite. Que tipo de cerimônia Deus agrada? Quantas cerimônias Deus quer? A resposta de Deus, verso 8. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. De que serve para Deus os nossos cultos, as nossas santas ceias, se essas coisas não nos aproximam de Deus? Então nós precisamos lançar fora e rever a nossa confiança. Em quem confiamos?
E por que confiamos nessas coisas? E todos esses instrumentos deveriam nos levar a confiar em Deus. Então isso, Miqueias está trabalhando fortemente com aquele povo. Deus está mostrando para eles que Ele havia dado a eles esses privilégios, não para que eles abandonassem o Senhor. Irmão, se você tem tido algum privilégio, Deus tem estruturado a sua vida de alguma maneira, não olhe para essa estrutura como se essa estrutura fosse o seu Deus e o seu estribo. Mas reveja, a segurança da sua vida tem que estar em Deus. É isso que Miqueias está dizendo. E mais à frente, os versos 6 e 7, ele vai desdobrar isso. Lembra que eu falei que Samaria confiava no poderio das suas cidades e Jerusalém no poderio do seu templo, do seu culto? O verso 6 vai falar de como Deus vai corrigir Samaria, e o verso 7 como Deus vai corrigir Jerusalém. O que ele vai fazer com Samaria? Bem, com Samaria, farei de Samaria um montão de pedras, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar, descer as rochas, as suas pedras para o vale, e eu descobrirei os fundamentos da sua cidade. Eles confiavam tanto naquela proteção da cidade. E Jerusalém, o que ele vai fazer? Eu vou destruir as imagens de escultura. Os falsos deuses que vocês colocaram, eu vou despedaçá-los. Os salários da impureza, os falsos sacerdotes que recebiam para enganar o povo. E todos os seus ídolos eu transformarei em ruína. Eu vou tirar essa sua confiança nessa sua religião vã. O que em resumo Deus estava fazendo? Deus estava reestruturando a fé no seu povo. O que Deus espera fazer com os eventos da nossa vida é sempre nos ensinar a ter uma fé verdadeira somente nele. Deus tirará do seu caminho tudo aquilo que tem se transformado em Deus para você. E Ele fará isso porque te ama. Porque a melhor maneira de Deus te amar e mostrar o seu amor por você é retirar da sua vida tudo que ocupe o lugar dele. Porque o lugar dele tem que ser o único e principal. Acima de tudo, como nós cantamos, acima de todos está o Senhor. Está o Senhor. Quando Deus estiver agindo na sua vida, para afastar do seu caminho tudo o que te compromete com outros deuses, com falsa segurança, que te distancia, que te torna frio, Ele o fará por amor a você. E bendito seja o Senhor, que faz essas coisas, ainda mesmo quando isso envolve a dor. Porque nós temos um coração tão duro, muitas vezes, que nós precisamos ser limpos na base do cinzel e do martelo. Meus irmãos, Deus descobrirá os fundamentos, mostrará a fragilidade da sua vida. E Deus revelará as nossas idolatrias. Ah, pastor, eu não sou idólatra. É que quando nós confiamos em qualquer um outro que não seja Deus, a isso a Bíblia chama de idolatria. Então, irmãos queridos, este profeta, ele nos fala do amor de Deus por este caminho. E mostra que Deus é a pessoa mais interessada, ou Deus é a tripessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os mais interessados em que você tenha uma fé coerente, uma fé viva. Por isso Ele está reestruturando muita coisa na sua vida. Às vezes Ele faz isso com as exortações da palavra. E às vezes Ele faz isso mexendo na sua vida.
Às vezes faz isso o Senhor, conscientizando você pelos seus conselhos. E às vezes, Ele faz isso. Quem já andou a cavalo vai gostar de lembrar, puxando o rei, as rédeas. Você sabe por que é que o cavalo obedece quando você puxa as rédeas? É porque machuca. É porque ele precisa ser guiado. Com o tempo o cavalo, só de você balançar a rédea, ele já, opa, antes de machucar, deixa eu virar. Meus irmãos, nós precisamos aprender e entender esse nosso Deus e os propósitos dele. Sejamos sábios. Não sejamos como a mula, como a Bíblia diz, que para ela precisa de reios bem fortes. Sejamos dóceis diante do Senhor. Ouçamos a voz do Senhor e apliquemos o nosso coração a andar no caminho do Senhor. Coerência, irmãos, é obediência. Coerência é obediência a Deus. Não existe coerência só no discurso, sem uma vida, como o capítulo 6 disse, que anda humildemente com o Senhor, que ama a justiça e a misericórdia. Não existe, não é possível. Eu quero concluir falando que então esse é o ponto fundamental dessa profecia e desse texto de hoje. O Senhor está trabalhando ativamente para transformar-nos e para trazer à nossa vida a coerência. Não resistamos ao Senhor. Não resistamos ao Senhor. Não endureçamos o nosso coração como nossos velhos pais no deserto. O ponto é simples. Precisamos admitir o interesse de Deus na nossa vida e oferecer a Ele uma vida baseada nele. Cabe a você fazer um inventário pessoal e descobrir em você por que você resiste tanto ao Senhor e mudar. Mas não deixe isso para depois. Não deixe isso para amanhã. Não deixe isso para o mês que vem. Não deixe isso para uma outra oportunidade. Porque o Senhor está descobrindo os fundamentos. E está quebrando e esmiuçando os ídolos que ainda guardamos em nosso coração. Então vamos fazer isso também, já. Vamos fazer hoje. É por isso que estamos aqui. Para entregar a nossa vida ao Senhor. Se você é visitante entre nós, se essa é uma mensagem que você ainda não conhecia da palavra de Deus, eu quero diante de Deus fazer uma afirmação muito séria. Deus nunca traz ninguém para ouvir a sua palavra por acaso. Deus sempre nos conduz porque nos ama. Foi por isso que Ele enviou o profeta Miqueias. Foi por isso que Ele me enviou, foi por isso que Ele enviou você aqui. É por isso que nós temos esta Bíblia aberta. É por isso que essa mensagem perdura até nós, até os dias de hoje. É por isso que Deus está trabalhando em nosso coração esta noite. Minha querida Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, como nós precisamos aumentar a nossa coerência cristã. Há muitos crentes, muito crente em Cristo, dedicado ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Interessado, desejoso de fazer a obra do Senhor. E é isso que tem sustentado essa igreja. Pessoas fiéis. Leais em todas as coisas, no serviço, nos dízimos, no interesse pelas pessoas. Mas nós precisamos aumentar isso, irmãos.
A nossa cidade é uma cidade tão difícil de viver, temos tão pouco tempo uns para os outros, não temos? Oh, meus irmãos, eu peco tanto, porque às vezes eu planejo, daqui a pouco, e quando você vai ver, o daqui a pouco já não tem mais tempo. Eu peço as orações dos irmãos, para que o Senhor me ajude nessas coisas. E para aumentar a nossa coerência como igreja, nós precisamos estar mais perto uns dos outros. E precisamos conhecer mais a palavra. 3 coisas eu peço a essa igreja, aos membros, aos irmãos e aqueles que rotineiramente nos visitam. 3 coisas, mas eu podia pedir eu tenho uma lista grande, mas hoje só vou pedir 3. Frequência, irmãos. Sejam mais assíduos aos trabalhos da igreja. Se você pode, venha. Não é pelo número que temos aqui, é porque temos perdido muito de instrução, muito mesmo. Sei que vocês têm um monte de coisa para fazer, e vocês não pensem que eu não tenho, que eu sou o único que não tem o que fazer. O pastor não trabalha, né? Ele pode ir para a igreja. Todos nós temos. Tenho família, tenho os projetos da nossa família, e temos nos esforçado para ensinar a igreja. E às vezes a igreja não tem se esforçado para aprender. E Deus sabe que eu falo isso com todo amor no coração. Eu quero estimular você a ser mais assíduo. Eu quero estimular você a conhecer seus irmãos na fé. A não se limitar apenas, boa noite, irmão. Aí você pergunta, qual é o nome daquele irmão? Você fala assim, nome eu não sei, eu sei que ele é lá da igreja. Sei, é difícil conhecer todo mundo. Nós vivemos num mundo difícil da gente conhecer as pessoas, mas se somos irmãos, isso deveria ser algo na nossa agenda. Você pode não conhecer todos, mas procure conhecer quem você pode conhecer. Então, eu me ofereço para apresentar você aos irmãos. Mas seria bom que você pudesse começar a pensar numa comunhão mais intensa com as outras pessoas, porque isso ajuda a nossa fé. Em terceiro lugar, é sobre os filhos e o lar. Que a coerência cristã esteja presente em casa. Pais, principalmente vocês. Os filhos só aprendem a amar a Deus quando seus pais amam a Deus verdadeiramente e ensinam. Tá certo, Deus pode depois ensiná-los, mas eles vão ter uma estrada tão mais difícil. Sabe esses 2 moços que foram ordenados hoje para o diaconato? Os 2 são filhos de diácono. Certamente aprenderam coisas dos seus pais. Possivelmente eles vão tomar conselhos com seus pais. Pai, no diaconato como é que eu faço? Não que todo filho de diácono precisa ser diácono, mas todo filho de crente deve amar a Deus, se possível, imitando seus pais. Então eu peço aos irmãos que a coerência da fé esteja presente em casa, no lar. Vivemos para Cristo também. Cristo, Ele é a razão de crermos que Deus está ativamente trabalhando. E Ele é a maior ferramenta de Deus, porque Ele morreu para nos salvar. E é sobre a morte de Cristo por nós e o amor de Deus por nós que a mesa da Santa Ceia fala. É por isso que nós vamos tomar da ceia com um coração quebrantado diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. A minha oração: conceda-nos a graça de ser uma igreja que vive no coletivo e no individual, em completa coerência com a cruz de Cristo Jesus. Amém.